abrir, como eu disse a vocês, João, Evangelho de João, capítulo número 18. Amém, graças a Deus. João, capítulo 18. Como eu disse a vocês, nós estamos em uma sexta-feira e vamos refletir acerca do que aconteceu há uma sexta-feira. Em uma sexta-feira, há mais ou menos 2000 anos atrás. Evangelho de João, capítulo 18. Nos capítulos anteriores, capítulo 14, 15, 16, 17, João, ele traz para a gente, com exclusividade, esse momento especial que Jesus passou com seus discípulos antes da sua prisão. E nós vamos estudar hoje o que na teologia fica conhecido como paixão de Cristo. E a gente não entende muito essa palavra paixão, porque essa palavra paixão para nós associamos muito a amor, né, desenfreado, o amor descontrolado. Mas a palavra paixão, ela vem do latim passion, que significa sofrer. Então, é justamente esse sofrimento final no ministério de Jesus, um sofrimento que veio de forma física, emocional e espiritual. Daí o nome paixão. Não é um amor descontrolado, mas esse sofrimento em virtude do amor. É um amor sacrificial, um amor que só Cristo tem. Então, aqui nós vamos estudar hoje o título da nossa mensagem, para aqueles que anotam, é justamente esse, a paixão de Cristo. E João, ele vai resumir tudo isso aqui no capítulo 18. Ele não vai, como os outros evangelistas, contar de maneira pormenorizada, mas ele vai resumir essas últimas horas. Versículo 1 do capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, foram justamente estas palavras que nós meditamos nos últimos dias, capítulos 14, 15, 16 e 17, só para que os irmãos possam estruturar a mente, o raciocínio. Veja como começa o capítulo 14. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então Jesus começa a partir daqui do capítulo 14, falando justamente para os discípulos que eles estivessem preparados para esse momento tão difícil. Mas momento esse que o próprio Senhor Jesus já havia anunciado há muito tempo e que agora estava se cumprindo. Tendo Jesus dito essas palavras, capítulo 18, versículo 1, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Nós sabemos o nome desse jardim, valendo 10 pontos. Como é? Éden? Não, Getsemane. Jardim do Éden é onde estava Adão e Eva. É Jardim do Getsemane. E Jesus vai para lá. Versículo 2, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Judas havia saído, vocês se lembram? Logo depois da ceia, Judas saiu. E Judas saiu com o propósito de justamente ir até os líderes para trazer esse pessoal aqui que vai prender Jesus. Ele sabia, Jesus ficava muitas vezes nesse lugar. Esse lugar é uma espécie de jardim com muitas árvores, onde as pessoas pernoitavam, uma vez que a cidade de Jerusalém, nessa época, ela costumava receber 10 vezes mais o contingente de pessoas que moravam ali. Então a cidade ficava lotada, não havia lugar para as pessoas ficarem dentro da cidade, e muitas pessoas então pernoitavam ao redor da cidade, e Jesus tinha o costume de ficar nesse lugar chamado Jardim do Getsemane. E Judas sabia que Jesus estaria lá, sabia que seria esse o momento oportuno, de noite, sem multidão por perto, era tudo que os fariseus queriam,
essa era a ocasião que eles estavam esperando para prender Jesus. Mas essa era a ocasião que Deus Pai havia preparado para que tudo acontecesse. Não podemos jamais esquecer que Deus está no controle de tudo, inclusive dos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, Judas, o traidor, João é bem enfático nisso. Quando João nos conta do episódio quando Maria pega aquele nardo precioso e unge Jesus, João deixa bem claro no seu evangelho que Judas, ele tinha um costume de pegar o dinheiro que ela colocado na bolsa. Ele é o único que fala sobre isso. Os outros evangelistas não falam dessa predisposição de fazer o mal de Judas. A gente fica pensando que Judas era de repente uma pessoa boa e que ele foi tentado em um momento específico e fraquejou. Não, Judas nunca foi uma pessoa que de fato seguiu a Cristo em espírito e em verdade. Ele nunca seguiu a Cristo por amar a Cristo. Ele estava com Cristo por interesses pessoais. Ele era ladrão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está na obra de Deus por interesse é Judas. Então, quem tem aberto igreja, quem tem evangelizado, quem tem usado o nome de Jesus para fazer política, o nome dele é Judas. E ele é um traidor. Que isso fique bem claro. Eu espero que você tema isso, para que você não se torne um. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Jesus tinha estado naquele lugar muitas outras vezes. O Evangelho de João nos mostra quantas vezes Jesus foi para Jerusalém. Jesus teve um ministério terreno de cerca de 3 anos e meio. Então ele esteve em Jerusalém mais ou menos cerca de 10, 11 vezes, talvez mais. 3 festividades anuais, e Jesus tinha o costume de estar sempre lá nessas festividades. Tendo pois, versículo 3, Judas recebido a escolta. Que escolta era essa, irmãos? Os judeus, todos vocês sabem que os judeus eles eram dominados, como os demais povos do mundo antigo, eles eram dominados por um império chamado Império Romano. Mas o Império Romano ele tinha como costume dar uma liberdade religiosa aos povos dominados. Isso não foi diferente naquela região conhecida na época como a província da Palestina. Então ele permitiu que o povo continuasse tendo a sua religião, que no caso era o judaísmo, e eles tinham os líderes dessa religião, que era conhecido como Sinédrio, se reunia no templo, eles tinham todo um formalismo, e esse Sinédrio ele tinha direito a uma guarda, soldados. E esses soldados eles tinham como único objetivo proteger a religiosidade daquele povo, né? Porque a guarda mesmo era a cargo dos romanos, mas como eles tinham essa liberdade de religião, também lhes era dado essa liberdade de tomar algumas atitudes, muitas vezes coercitiva, e para isso se tinha uma guarda no Sinédrio. E é justamente essa escolta que João está falando aqui. Não tem nenhum romano aqui. Aqui são judeus. Porque Jesus ali estivera muitas vezes tendo, pois Judas, versículo 3, tendo, pois Judas recebido escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então eles chegaram armados. As armas daquela época, vocês sabem, eram as espadas, né? E escudos e coisas semelhantes a essas, não são as armas de hoje. E eles chegaram com esse propósito de prender Jesus. Essa cena, ela está bem demonstrada no filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson.
Quando o diretor do filme, né, Mel Gibson, ele retrata logo no começo a prisão de Jesus, ele faz isso baseado nesse texto do Evangelho de João. Tanto que, se vocês notarem, é isso que vai acontecer. Quando eles chegam lá e perguntam sobre Jesus, Jesus diz que é ele, e eles caem, tamanho o poder de Jesus, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: mas vale a pena, irmãos, a gente falar uma coisa? O que foi que aconteceu nesse momento que Jesus saiu para junto dos seus discípulos no Getsemane? Vocês se lembram, né? Durante essas horas, algumas horas, Jesus esteve em uma oração fervorosa. E Jesus orou a tal ponto que ele suou sangue. A medicina comprova que isso é possível. Você pode estar em um nível de estresse tão grande, aonde em vez de sair suor da sua pele, sai sangue. É um nível de estresse imenso. E Jesus passou por isso. Ele suou sangue. Ele pede aos seus 3 amigos mais próximos, seus 3 discípulos mais próximos, que também eram seus amigos, como ele já havia dito, Pedro, Tiago e João, que guardassem com ele. Ou seja, Jesus estava orando e disse: orem junto comigo. Eles oraram? Eles oraram uma oração que não faz muito. É verdade. Isso. Então eles encostaram, meu filho, num tronco de madeira. 3, 2, 1. E aí Jesus voltou. Vem cá, pai, vocês não puderam guardar comigo nem uma hora. E Jesus volta para orar. E o que eles fazem? Dorme de novo. O povo que gosta de dormir é crente, viu? Rapaz. Por que o diabo quer tanto que a gente durma, irmãos? Porque a gente tem pouco tempo e muita coisa para fazer. Você sabia disso? Que você tem muita coisa para fazer? Tendo, pois, Judas recebido a escolta, ele foi lá, e eles chegaram armados. Qual a necessidade disso, irmão? Qual a necessidade de se chegar armado para prender uma pessoa que nunca fez nada? Nunca teve uma atitude violenta. Ah, mas Jesus expulsou, mas ele não bateu em ninguém ali. Ele usou aquilo para afugentar os animais. Jesus nunca teve uma atitude sequer de violência. Mas Jesus já havia dito: odiaram-me sem motivo. É verdade. Eles odiaram a Jesus. A gente vai ver daqui a pouco que tem um guarda que dá um tapa na cara de Jesus sem necessidade nenhuma, e isso também era ilegal. Não se podia bater em uma pessoa que estava sendo arguída em juízo. Mas isso era fruto do ódio. As pessoas odiavam a Jesus, porque Jesus emanava luz. E as pessoas que estão em trevas, elas odeiam a luz. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Jesus já sabia. Os outros evangelhos nós vemos os discípulos dormindo, e Jesus diz: olha, se levantem porque a hora é chegada. Eles estão ainda sem entender o que vai acontecer. Adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? E responderam: a Jesus o Nazareno. Isso fica bem claro no filme que eu falei a vocês. Então lhes disse Jesus: sou eu. Rapaz, pense num camarada corajoso, irmão. Jesus. Já pensou? Um monte de guarda chega assim: quer saber quem é Jesus? Sou eu. Já pensou se é com a gente? Quer saber quem é o tal de José Júnior? Rapaz, sei não, eu acho que ele foi dar uma volta ali. Calma, Senhor. Não é você não? Eu esqueci meu nome. Quem sou eu? Onde estou? Nós somos suscetíveis, irmãos, a esse tipo de fraqueza. Jesus não. Corajoso. Coragem é isso, irmãos.
Coragem não é falar grosso, coragem não é levantar a mão para os outros, coragem é ter essa postura de enfrentar as coisas da maneira certa. Isso é coragem. Amém, Jesus. Que o mundo não conhece. É verdade. O mundo conhece a violência, que nada tem a ver com coragem. Respondeu-lhe Jesus: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Irmão, que é isso, irmão? Que palavra é essa? Ele disse somente duas palavrinhas: sou eu, e o povo ficou com medo e caiu. Os guardas, aqueles guardas tudo truculento, tudo cheio de espada, de lança, e Jesus sem nada. Só disse duas palavras: sou eu, e eles ficaram com tanto medo que eles caíram. Recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: quem buscais? Responderam: é Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes. Irmãos, Jesus está para ser preso, ele vai ser abandonado, traído, e ele está preocupado com os discípulos. Que amor é esse, irmão? Às vezes a gente, acha que a gente não é amado. Você é cristão? Então você é amado por alguém que te ama com amor perfeito. Por isso que o inimigo quer tanto tirar essa nossa consciência do amor de Cristo para conosco, comigo e com você, tentando nos fazer tão perversos quanto o mundo. Sabe por quê? Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Então, se o nosso coração estiver sujo, a gente não vai ver Cristo e, consequentemente, não vai ver o amor dele por nós. Por isso que o mundo tenta tanto sujar o nosso coração. Tantas palavras, tantas atitudes, tanta agressividade para tentar fazer de nós igual a eles do mundo, para que a gente não receba essa bênção preciosa, Jesus em nós, a esperança da glória. Não permita, irmãos, que o mundo faça de você um perverso como ele. Amém. Quando, pois, Jesus disse, sou eu, eles caíram. Jesus disse de novo, sou eu, deixe estes irem. Vocês me buscam, deixe estes irem, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Olha que coisa linda. Jesus nunca perde ninguém. Por isso que perguntaram certa feita a um pastor: pastor, a salvação se perde? E foi uma sabedoria muito do alto que veio esse pastor nesse momento. Ele disse, olha, depende de quem te salvou. Se foi Jesus que te salvou, a Bíblia diz que ele não perde ninguém. Então, uma pessoa que foi salva por Jesus nunca pode ser perdida. Agora, se qualquer outra pessoa te salvou, ou você mesmo acha que se salvou, então essa salvação, ela pode ser perdida, sim. Por isso que é muito temeroso quando uma pessoa chega e diz, não, eu sou cristão. Por quê? Porque eu levantei o braço e aceitei a Jesus. Esse tipo de salvação não existe. Quando Jesus de fato salva a gente, a primeira coisa que a gente quer fazer é a água. A gente quer água. Igual aquele eunuco, ruma água em cima de mim. É mesmo? Você tá com essa coragem mesmo? Acabei de lhe evangelizar. Eu quero água. Você sabia que a família daquele guarda da prisão lá de Filipos, que Paulo ficou preso, eles foram batizados de madrugada? Irmão, alguém já tomou banho de piscina de madrugada? Alguém já caiu no mar, no rio, de noite? Já viu o frio que é? Principalmente naquela região. Região de deserto é assim, calor, um calor muito forte de manhã, de dia, e de noite, um frio imenso. E o povo diz, me batiza, me arruma na água. Vai querer ser batizado assim no céu, viu? E aí tem gente que acha que é cristão, porque teve alguma experiência, porque alguém disse, que ele é cristão. Cuidado, quem tem que salvar é Cristo. E as evidências são bem claras na Bíblia. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram. Então ele lhes disse de novo, sou eu, e ele deixe esses ir para que se cumprir a palavra. Versículo 10. Então Simão Pedro, olha ele, tem algum Simão Pedro aqui? Eita Jesus! Simão Pedro, irmãos, isso aqui, irmãos, é profético. Ele cortou a orelha, não foi?
Porque na verdade quem precisava ter ouvido a Jesus era ele. Se ele tivesse ouvido a Jesus, ele teria cortado a orelha do outro. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia. Irmão, o que Simão Pedro quer fazer com a espada, crente? Socorro, Jesus. O que um crente quer andar de porte de arma? Pastor, vou comprar um cacetete. Pra quê, meu filho? Pra autodefesa. Meu filho, você é crente. Sua autodefesa é oração. Amém, Senhor. Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Irmãos, isso daqui se chama livramento. Você acha que Simão Pedro queria cortar a orelha? Você acha mesmo? Que ele mirou na orelha? Você acha? Meu filho, isso foi um livramento. Cortou-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco. Esse é o único evangelho que aparece o nome dele. Ele era um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus lhe disse: Pedro, mete a espada na bainha. Guarda essa espada, Pedro. Se você quiser usar essa espada, Pedro, para abrir peixe, para fazer uns peixes para a gente, pode usar, Pedro. Mas essa espada não é para ferir outro ser humano. Mas Jesus disse: Pedro, guarda a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. E o outro evangelho completa essa passagem e diz Jesus a Pedro: Pedro, eu tenho 12 legiões de anjo à minha disposição. Eu só vou fazer uma conta matemática com você bem rapidinho, vocês que são craque em matemática. Tem um irmão nosso mesmo que tem até medalha de química. Hoje eu vi, rapaz, eu fiquei assim, rapaz, esses crentes são estudiosos. Um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo matou 185 mil soldados. Você sabe quantos anjos são 12 legiões de anjos? Cerca de 72 mil anjos. E aí, meu filho? O que você acha que ia acontecer com o planeta Terra se essas 12 legiões de anjos dessem uma descida por aqui? Não tinha eu e você mais para contar a história aqui. É verdade. Mas Jesus, ele estava preparado para beber o cálice da ira de Deus, exatamente. Que cálice era esse? Da ira. A ira que era para cair em você e em mim. Das coisas que a gente já cometeu e pecados que talvez a gente tenha cometido hoje. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus e necessitamos ser justificados gratuitamente por essa graça, na qual estamos salvos em Cristo Jesus. Castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Irmãos, olhe o que Isaías diz: ele foi moído pelas nossas transgressões. Quem já tomou caldo de cana? Eu não posso, porque só de olhar caldo de cana eu ganho 5 quilos. Mas eu já vi como é que faz. Lá perto da igreja tem um rapaz que vende caldo de cana, onde o pessoal joga bola ali. Você já viu como é que se faz caldo de cana? A cana passa, e aí você acha que não vai sair mais nada dali, né? E ele passa de novo. Você fala: rapaz, ele não vai conseguir tirar mais nada dessa cana. Ele passa de novo. Jesus. Até aquela cana ficar irreconhecível. Se tirou todo o sumo dela, não tem mais nada ali. Essa é a palavra que Isaías usa. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Pelas nossas. Porque ele é perfeito, ele nunca pecou, nunca. Ele nunca teve um olhar pecaminoso, ele nunca teve um pensamento pecaminoso, ele nunca teve uma palavra pecaminosa, ele nunca pecou, ele nunca conheceu o pecado. Ele foi amaldiçoado. É por isso que algumas pessoas, principalmente pessoas que não têm qualquer tipo de intimidade com a Bíblia, elas têm o costume de fazer esse tipo de pergunta: pastor, posso fazer uma pergunta? Diga. Por que coisas
ruins acontecem com pessoas boas? Ah, pai, eu só vi isso acontecer uma vez na história. E foi porque a pessoa quis, viu? Foi com Jesus. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Você e eu. Não, pastor, tem gente que é pior do que a gente. Você acha? Você acha mesmo? A essência do ser humano é má. Todos somos filhos de Adão. E nascemos com a mesma inclinação para o mal. Um dos maiores assassinos da história da humanidade, vocês com certeza, se já estudaram história na escola, sabem quem é. Hitler. Ele foi o líder, né, da Alemanha nazista. Ele mandou assassinar cerca de 6 milhões de judeus, das formas mais terríveis. Você sabia que Hitler, ele era um simples carteiro e que gostava de pintar quadros? Ele era baixinho, tinha um bigodinho assim. Talvez você olhasse para ele e desse risada. Talvez você achasse ele uma pessoa inofensiva. E ele foi um dos maiores assassinos da história da humanidade. Você vê a capacidade do ser humano de ser mau. Basta um empurrãozinho e você se torna um monstro. Não sei se vocês acompanharam a história de uma mulher casada, pessoa assim, que você diria de bem, se casou com um homem, um empresário bem sucedido, dono de uma marca de pipoca, ioki, alguma coisinha. A mulher brigou com o marido, ela não somente matou o marido, mas ela esquartejou o marido em pequenos pedacinhos para ele caber dentro de uma mala, para ela ter como ocultar o corpo. O que leva uma pessoa a fazer isso, irmão? Basta um empurrãozinho e você se torna esse monstro. Uma adolescente comum, Simone von Richthofen. Você sabe o que elas fizeram, o que ela fez? Suzane, né? Com os pais, junto com o seu ex-namorado, o irmão dele. Basta um quê? O quê? Um empurrãozinho. O ser humano é assim. É mau. Nós somos capazes das piores coisas. Por isso, se você se acha uma boa pessoa, se olhe direito no espelho. Bom, só tem um, que é esse aqui. Esse é bom. E ele foi tratado como o pior de todos. Assim a escolta, versículo 12, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no. Manietaram é prenderam ele. Não sei se você já viu no filme, né? Pescoço, perna, prenderam ele completamente, como se ele fosse um prisioneiro perigoso. Imagine uma pessoa que não tentou de maneira nenhuma fugir ou qualquer coisa parecida, não esboçou nenhuma reação à prisão. Você vê a perversidade do mundo com aqueles que são cristãos. É perverso como eles são tratados. E o conduziram primeiramente a Anás. Vocês sabem, vocês que são estudiosos da Bíblia, amém? Amém. Amém? Tem algum estudioso da Bíblia aqui? Amém. Tem algum? Amém. Misericórdia, Pai. Eles não sabem o que fazem. Mas vai ter, em nome de Jesus, estudiosos da Bíblia. O povo judeu está vivendo um momento particularmente diferente na sua história. Todos vocês sabem que, segundo a Bíblia, a lei e segundo o costume judeu, só podia ter um sumo sacerdote. Era assim, sim ou não? Isso começou com quem? Com Arão. Amém? Isso vocês sabem, né? Então Anás era o sumo sacerdote, mas acontece que os romanos não gostavam da maneira como Anás liderava. Então eles pegaram o sogro de Anás, que era um homem mais político, chamado Caifás, e botaram no lugar dele. É por isso que Lucas fala sobre isso, logo no começo do seu evangelho. Então, para a população, existia dois sumos sacerdotes.
O sumo sacerdote de direito seria Anás, mas aquele que era formalmente o sumo sacerdote era Caifás. Eles eram ligados, né? Um era sogro do outro. Caifás era casado com a filha de Anás. Mas ele primeiramente é levado a Anás. Por isso, porque para o povo Anás era o sumo sacerdote. Pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Quem é o outro discípulo? Valendo 10 pontos, começa com Jó e termina com Ão. Quem é o outro discípulo? Rapaz, você está vendo que vocês estão estudando? E por que ele não diz o nome dele? Porque ele era humilde. João, ele tinha uma humildade tão grande, que até quando ele escrevia, esse é o discípulo que Jesus amava. Estava lá. João tinha essa característica. Ele escreve esse evangelho já na sua velhice. Mas nós sabemos que era João que estava com Pedro. Inclusive foi João que entrou na casa, porque o seu pai era que fornecia peixes para o sumo sacerdote. Então ele tinha um certo grau de intimidade naquela casa. Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, quem é? João. Entrou para o pátio deste com Jesus. João foi o único que colou com Jesus, irmão. E olha que coisa. Era aquele que talvez você dissesse que seria o que ia fugir, porque ele era mais novo. Talvez fosse o mais suscetível a ficar com medo, porque ele era novo. Todos os outros. Tinha um outro que era o valentão da equipe. Quem era? Simão, Zelote. Os zelotes eram valentões, irmãos. Eles eram pessoas que queriam de qualquer jeito a liberdade de Roma. Eles eram pessoas que pegavam em armas. Mas em especial esse zelote aqui abandonou isso quando começou a seguir a Jesus. Se tornou apóstolo do Senhor. Mas quem fica do lado de Jesus é aquele que reclinava a cabeça no seu peito. Você percebe, irmãos? Você só vai conseguir viver para Cristo se antes você se sentir amado por Cristo. Percebe por que tantas pessoas negam a Cristo todos os dias? A gente nega a Cristo, irmãos, todas as vezes que a gente tem vergonha de ter uma atitude cristã diante do mundo. E a gente faz isso muitas vezes, porque a gente não percebe o como Jesus nos ama. Quem é que está disposto a abandonar tudo para seguir a Jesus? Quem se sente amado por Ele. João se sentia a tal ponto de ter essa característica única. Ele era aquele que descansava a sua cabeça no peito de Jesus. Imagine a intimidade para você fazer isso. E ele foi o único que esteve do lado de Jesus o tempo todo, até na crucificação. Só ele estava lá. Só ele. Quem mais ama, mais faz por Cristo. O grande problema, irmãos, não é a falta de obras, é a falta do primeiro amor. Se você prestou atenção no que José pregou na terça-feira aqui. As obras, elas são somente uma evidência. É como, por exemplo, você pega em alguém e você percebe que aquela pessoa está quente. Mas você não sabe, aquela pessoa pode estar quente porque ela correu, até porque você está achando que a pessoa está quente porque a sua mão está fria. Aí você tem que botar um termômetro. Hoje em dia todo lugar, todo estabelecimento tem um termômetro, né? Você chega nos lugares, a pessoa mede, né? E vê a sua temperatura. Então, as obras, elas são essa temperatura.
Lá em Efésios, na carta aos Efésios, que José leu pra gente, Apocalipse 2, volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras, depois do primeiro amor. Obra sem amor não vale. Então ele diz aqui: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Pedro ficou o quê? Com medo. Por que Pedro ficou com medo? Por muitos motivos. Um dos motivos provavelmente pode ter sido porque Pedro teve um ato impensado e feriu o servo do sumo sacerdote. Ele disse: vai que me reconhece, vão me prender. Mas Jesus já tinha colocado a orelha do camarada no lugar. Mas Pedro estava com esse receio, talvez. Saindo, pois, outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Olha a coragem de João. João diz: eu quero entrar, eu quero ver o que está acontecendo. Irmão, que João é esse, rapaz? Essa coragem. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: olha, enquanto João estava cheio de coragem, Pedro passou longe da coragem. E Pedro dizia: Jesus, eu vou morrer por você, eu sou o cara, eu sou Pedrão. Pode deixar comigo, é comigo. Tá comigo, tá com Deus. Outras vezes a pessoa diz: olha, não vai acontecer nada com você quando você estiver do meu lado. Aí passa uma situação de perigo, você olha, cadê a pessoa? Foi o primeiro a correr. O mundo é assim, irmão. Por isso, maldito o homem que confia no homem. Vá na fé. Não vá por vista, não. Senão você se dá mal. Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não és tu também? Porque João foi reconhecido como discípulo. Não sou, respondeu ele. Ô Pedro, que é isso, Pedro? Antes de você falar assim de Pedro, se olhe no espelho. Olha, irmão, eu vou dizer, eu estou falando da coragem de Pedro, né? Mas Pedro aqui, eu creio que é 10 vezes mais corajoso que eu. Aqui, mesmo ele com toda essa covardia, ele é mais corajoso que eu, nesse momento aqui. Irmãos, a gente por causa de um Covid pensou em fechar a porta da igreja. A gente, por causa das notícias que a gente fica ouvindo no noticiário, a gente fica com medo de dar um abraço numa pessoa, com medo de ajudar um necessitado, com medo de fazer alguma coisa. Meu Deus! Ah, pastor, mas se pegar, pegou! E se ficar doente grave? Aí vai pro hospital, meu filho. E se morrer, aí vai pro céu. Não é crente? Pastor, não sei. Ah, então pronto. Aí você tem que repensar mesmo aí. Se arrependa hoje. Fala que Pedro, que absurdo que Pedro fez aqui. E a nossa coragem? Por causa de um vírus. E aí? Cadê a nossa coragem? A nossa coragem quando o dinheiro entra. Cadê a nossa coragem na hora de dizimar? Cadê os corajosos? Deus ainda não testificou que o dízimo é do Novo Testamento. O dízimo é da lei. A gente está na graça. Olha. Então um monte de gente falando da coragem de Pedro. Estava faltando aqui. Pois é, meu filho. Vá se olhar no espelho. Que Pedro, mesmo com toda essa covardia aqui, é mais crente que 99% dos crentes. Amém. De hoje. Socorro. Porque Pedro tinha uma coisa que muitas vezes nos falta: sinceridade. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio. De noite lá faz o quê? Frio. Pois é, você seria batizado de noite? Vamos orar. E aqui estavam-se. Pedro estava no meio deles. Pedro, o que você tem que ficar no meio desse povo, Pedro? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. As más companhias corrompem os bons costumes.
costumes. Esse conselho não é meu, esse conselho não é de Paulo, esse conselho é de Deus. E deixa eu dizer algo mais assustador, isso não é um conselho, isso é uma profecia. Toda a Bíblia é uma profecia. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem já teve alguma casa perto da praia? Vocês já ouviram falar numa coisa chamada maresia? Aí você compra uma geladeira daquela marca Brastemp. É. Aí você compra uma máquina de lavar 10 vezes. Oh, Deus. E aí você compra um fogão em 50 vezes. Misericórdia. E aí você fez a sua cozinha, mas você mora em frente pro mar, meu filho. Aí deu um ano, meu. Começa os negócios do pipocar. Fala, não, que é isso? É o inimigo que tá se levantando. Não é não, meu filho. O nome disso é maresia. Oxida. Você sabia que tem muito celular que tá quebrando? Por quê? Por causa do álcool. Você chega em casa e toca álcool. Tchau, 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 tchau. Aí o álcool vai entrando por dentro do celular, quando você vê, queimou. Queimou o display. Rapaz, o inimigo se levantou. Não foi não, meu filho, foi o álcool desnecessário que você colocou. Socorro, meu. Esse daqui mesmo é um resistente, viu? Porque a quantidade de álcool que esse bichinho já recebeu. É fé. Rapaz, É um milagre. eu acho que dava pra encher umas 3 piscinas olímpicas. Da quantidade de álcool que ele já recebeu. Aonde eu chego, se eu chegar mesmo na casa de meus pais, é parecendo que eu tô num... Como é o nome daquele negócio que limpa, não é? Aquele corredor que desinfecta as pessoas, que sai... Tem um nome, né? Pois é, eu chego assim, minha mãe vem toda com a touca, luva, máscara, as meninas sabem. Aí ela vem com um borrifador do pé a cabeça. Aí, Nino! Aí eu assim, vira! Aí ela vem. Socorro, Jesus. Agora o celular! Aí eu faço assim com o bichinho. Protege-se. É. Aí ela joga a luva, a touca e diz, agora bota. Aí vou eu. Aí tira o sapato. E a meia. E bota as pantufas. Aí eu entro. Misericórdia, Senhor. Rapaz, tá assustador esse tempo que a gente tá vivendo, irmão. O mundo espiritual é real. Então você acha que Pedro é medroso? Tem certeza? Dê um espirro dentro do ônibus pra você ver quem é medroso. Pula a janela logo. Eu fico com medo porque eu tenho rinite alérgica. Às vezes eu quero espirrar, eu fico me prendendo. Que se eu espirrar, a pessoa vai dizer, mas eu tô com Covid, feliz, sai daqui. Eu quase, meu filho, que eu ando com meu exame, que eu já tive Covid, né? Para tentar amenizar a situação. Versículo 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. Por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Cuidado, irmãos. Eu sei que você está com frio, mas não se aqueça com os ímpios. O fogo dos ímpios esfria o nosso calor espiritual. Isso. Não. É melhor você ficar com frio do que você se aquentar com os ímpios. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus, versículo 19, acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Jesus pregava publicamente, irmãos. A gente viu aqui como foi quando ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda. Não foi publicamente? Quando ele curou aquele cego, quantas vezes ele entrou no templo e pregou? Quantas vezes ele ensinou naquele templo? E Jesus fala isso: eu não fiz nada em oculto.
por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Olha que coisa, irmão. Uma bofetada. Essa palavra no grego é justamente esse tapa que você dá com essa parte de fora da mão, que é um tapa não somente com o objetivo de machucar, mas de humilhar a pessoa. Esse tapa com essa parte de fora. O objetivo de humilhar, de tentar, desestabilizar a pessoa. E é assim que fala com o sumo sacerdote. Imagine, um homem, ele estava ali, era Deus. Deus tomou um tapa na cara e não fez nada. E a gente, porque alguém fala isso aqui, a gente, que absurdo! Eu me senti humilhado! As pessoas vêm com essa conversa de diferença étnica, de preconceito, essas baboseiras, irmãos. Você é crente, rapaz? Não cai nessa, não. A gente não tem isso não com a gente. Teve alguém que foi humilhado, foi Jesus, e olha a postura dele. Não caia nessa cilada de usar a Bíblia como muitos usaram para fazer revoluções humanas, como foi um pastor batista americano chamado Martin Luther King, que de pastor e de crente não tinha nada. Ele se dizia evangélico somente para usar a Bíblia como massa de manobra política. Ele fez isso nos Estados Unidos, ele foi assassinado. Mas ele não foi assassinado como Martin, não. Ele foi assassinado como Kennedy foi assassinado, porque ele era uma pessoa política que colheu inimigos, pessoas tão perversas quanto ele. Eu sei que talvez seja duro ouvir essas coisas, mas é verdade, irmão. Ele não foi morto por ser crente. Ele foi morto porque ele incomodou pessoas politicamente, como Kennedy também, e como tantos outros, como Abraham Lincoln, que foi assassinado nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos é moda matar o presidente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cai nessa cilada de permitir que o mundo faça da gente um defensor de direitos humanos. Direitos humanos, irmãos, a gente é do céu. Esse mundo aqui não tem nada para ser defendido. Esse mundo não presta. Esse mundo é mau. As pessoas são más. Não ache que as coisas vão melhorar, porque não vão. Jesus então responde, olha que coisa, replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Meu Deus, que humildade, que sabedoria, constrange a pessoa. Ó Jesus, eu falei mal? Por que foi que eu falei mal? Agora se eu falei bem, por que você me bateu? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus então é enviado agora a uma segunda casa. Tudo isso aqui, irmãos, para que seja bem claro, é ilícito. Do ponto de vista da legalidade, da lei, do judaísmo, isso daqui é ilícito. Ele não poderia ser julgado na casa de ninguém, ele tinha que ser julgado no sinédrio. Isso não poderia acontecer de noite, tinha que ser de dia. Isso tudo é ilícito que está acontecendo. É um julgamento ilegal, é um julgamento injusto. E quem está sofrendo esse julgamento? O Rei da Glória. Então, quando você sofrer um julgamento injusto, fique feliz. Você está se identificando com Jesus. Amém? Amém. Pastor. Aí não, pastor. Eu quero meu direito. Não vai nessa não, meu filho. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Simão, você precisa aquecer o coração, Simão. A gente está precisando aquecer o quê, irmão? Essa noite. Coração. Eu acho que é por isso que Deus está permitindo que as temperaturas elevem. Para ver se o nosso coração pega no tranco. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou. De novo,
essa é a segunda vez que ele nega. Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha. Aí o negócio empenou aqui para ele. Um parente daquele que Pedro decepou a orelha perguntou: não te vi eu no jardim com ele? Acho que é você mesmo. Não é Zababa? Sim. Não veio de colchão? Socorro, Jesus. Ela não é Angélica. Pega ele. Socorro. Não te vi eu no jardim com ele. Você é daquela CCBE, né? Eu já lhe vi com a camisa daquela funerária. Não é negócio de vida eterna? Toda vez que me vê, eu acho que é porque vida eterna fica maior do que comunidade cristã, né? Já me perguntaram várias vezes se eu trabalho numa funerária. Eu disse: não, mas eu prego para mortos. A senhora que eu vi? De novo Pedro negou. E no mesmo instante, O galo, cara. e você sabe o que aconteceu depois? Jesus olhou para Pedro. Já imaginou isso, irmão? Jesus está todo espancado. E Pedro está lá no quentinho. Pedro não queria ficar nem com frio. Olha que... Rapaz! Que carne maldita! Jesus está sendo espancado ali, a poucos metros, sendo julgado injustamente, todo acorrentado, e Pedro não estava querendo ficar com frio. Você já viu como a gente é? Pastor, esse caixa é muito quente. Aí a gente vai botar um ar-condicionado central, porque o irmão José, né, ele tem um padrão assim que a gente precisa, né? Aí, vamos imaginar que a gente vai fazer um rebaixamento que a gente quer fazer até por causa do som. Fazer um rebaixamento. Qual é o nome daquilo? É rebaixamento de pobres. PVC. Aí vai botar um ar-condicionado, ventilador, e daqui a pouco vai deixar. Ih, rapaz, que frio! Que cheiro! Socorro, meu Deus. Mata essa murmuração, Deus. A pessoa me diz, né? Eu tô quase congelando. Eu digo, aqui no Brasil? Oh, meu filho, nem com o melhor condicionado do mundo você ia estar congelando. Ai, boca maldita, viu? Oh, Deus, nos perdoe. Então aqui ele diz, versículo 27, de novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro. E Pedro viu Jesus. Aí foi nesse momento que Pedro sai e chora amargamente. Essa é a diferença de Pedro para a gente. Quando a gente nega Jesus, a gente nem chora, irmão. A gente ainda acha que fez o bem. Não, cara, mas porque tem que ser equilibrado. Você é aqueles homens que equilibristas? Não é equilibrado não, meu filho. Você tem que ser radical no seu posicionamento cristão. É sim, sim, não, não. Acabou. Pastor, você acredita no evolucionismo? Não. Eu acho que todo mundo foi criado, eu creio, tenho certeza, todo mundo foi criado por Deus. Então o senhor acha que quem enviou o coronavírus foi Deus? Não, eu não acho não, eu tenho certeza. Não cai uma folha de árvore, não cai sem a ordem de Deus. Imagine um vírus que está fazendo o que está fazendo no mundo. É Deus, é o dedo de Deus. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás. Da casa de Caifás para o pretório. Aonde era o pretório? O pretório era um prédio do governo romano, onde ficava a autoridade romana, que nesse caso era um homem extremamente bipolar chamado Pilatos. Era cedo de manhã. Aqui já é o quê? De madrugada, cedinho. Pegaram Jesus de noite, julgaram ele, já haviam determinado aqui, o que eu disse para vocês. João ele é bem resumido nessa parte. Enquanto você vai ver que Mateus, Lucas, eles delineiam mais o que aconteceu, né?
João ele já é mais direto. Já fala logo que ele está no pretório aqui de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Eles estão julgando um justo injustamente, de maneira ilegal, mas não querem estar no pretório. Coando o mosquito e engolindo o camelo. Meu irmão, já conheci pessoas que se vestiam com roupas, falando de mulheres, que se vestiam com roupas, sabe aquelas roupas que vem aqui, né? Tipo uma burca, aquelas roupas que usa no Oriente Médio. E quando abria a boca, só promiscuidade. Homens de terno, Pai do Senhor, varão, promiscuidade. Para que esse fingimento? Para que tentar aparentar ser uma coisa que você não é? Não, a gente não vai entrar para não se contaminar, viu? Vamos contaminar? Então Pilatos saiu para lhe falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Olhem, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando que modo, porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Olha que coisa. Pilatos teve uma oportunidade de ouro de poder fazer alguma coisa por Jesus. Você sabia que essa oportunidade a gente também tem? Quantas vezes a gente já lavou as mãos para não se meter em problema? Um cristianismo que não custa nada, não é de nada. Que a gente tem visto de cristãos que vivem lavando as suas mãos diante de problemas, diante de questões onde eles deviam ter posicionamentos firmes e testemunharem acerca de Cristo e do seu santo evangelho. Versículo 35. Pilatos: porventura eu sou judeu? Olha que coisa, um homem totalmente inseguro como Pilatos, mas a insegurança ela é sempre companheira da soberba. Todo inseguro é soberbo, você já viu? E ele esconde a insegurança na soberba. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E o que vocês estão buscando nesse mundo, irmão? Você é cristão? Vai para o céu. Então pronto, vamos para o céu. Vamos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Esse deveria ser um princípio que deveria reger a nossa vida. Amém, amém, amém. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora, por quê? Porque Jesus está vindo. Ele vai acabar com tudo. E ele vai trazer o seu reino para um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. Aonde habita a justiça. E o pecado não entra. Amém. É lá que nós queremos estar. É lá que nós queremos morar. Amém, amém. Seja crente, irmãos. Vale a pena. É verdade. Vale a pena. Eu sei que as pessoas vão tentar te perseguir, as pessoas vão te denegrir, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te abusar. Mas seja crente, vale a pena. É verdade. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei.
Ele era rei. Ele é rei. Ele sempre foi rei. O rei da glória. O Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Eu para isso nasci. Olha que coisa. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Que coisa linda, irmão. Já pensou o crente dizendo isso? Eu vim dar testemunho da verdade para você. Arrependa-se, viu? Rapaz. É Deus puro. Sabe quem fez isso? Paulo, diante do rei Agripa. Ó, rei Agripa, eu não desejo seu ouro, sua prata, desejo suas vestimentas. Agora eu desejo não somente que você, rei Agripa, mas todos que me ouvem aqui fossem iguais a mim, com exceção dessas cadeias. Eu queria que vocês fossem crente. Crente que vai para o céu. Da sua riqueza, rei Agripa, tudo que você tem, rei Agripa, vai passar como uma erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. Mas aqueles que têm tesouro no céu podem ficar tranquilos, porque ele está guardado. Oh, glória. Olha o que Paulo diz, perto da sua morte: o meu depósito está guardado. Deus é bom. Para aquele que tem poder de guardá-lo. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí? Tá ouvindo? Cuidado, viu? Limpa seu ouvido aí. Ouve a minha voz. Por isso que Jesus tantas vezes intercedeu para que a gente ouvisse. Tantas vezes ele disse essa frase: aquele que tem ouvidos, ouça. Isso é repetido em Apocalipse, no alerta às igrejas. Vocês são crentes? Vamos ver agora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito tem nada a dizer para o mundo. Eu gosto é com vocês, que é crente. Perguntou-lhe Pilatos, como um romano que achava que era o povo mais inteligente do mundo, o que é a verdade? Ele fez uma pergunta errada. Quem é a verdade? Estava ali diante dele. Como disse o irmão José, acho que ele falou isso hoje ou ontem no meio do Facebook. O pior tipo de cegueira é a cegueira espiritual. A verdade está ali na sua frente, você não vê. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Talvez você seja crente aqui essa noite. Talvez você seja regenerado. Mas isso não significa que você não pode ter uma cegueira espiritual momentânea, sabia? Louvado seja Deus pelos Natãs, que Deus envia para abrir os nossos olhos. Como foi no caso de Davi, um crente regenerado, cheio de Deus, que tinha um coração, o segundo coração de Deus, mas que ficou temporariamente cego por conta do seu pecado. Natan conta uma história de uma pessoa que cometeu uma injustiça, e Davi diz: rapaz, esse homem tem que pagar 4 vezes mais. Ah, é, não, Davi? Pois é, esse homem é você. E eu? Imagine, irmão. Jesus Cristo. A verdade veio ao mundo e os homens a rejeitaram, porque eles amavam mais a mentira. Por que você acha que os falsos profetas prosperam tanto? Quando eu falo prosperar, é prosperar segundo o mundo. Porque prosperar segundo Deus, eles nunca vão prosperar, né? Jesus já tinha dito no capítulo 14 desse mesmo evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente viu isso ontem. Pastor, cadê a verdade? Está aí no seu colo. Você não está com a Bíblia? Sim, pastor, mas aonde? E no princípio, até Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está tudo ali, é verdade. Rapaz, quer dizer que eu tenho que ler 66 livros? Não, ler não, você tem que estudá-los. Não, pastor, mas aí não. Quanto tempo eu vou gastar?
menos tempo do que você vai gastar no inferno, pode ter certeza. A verdade é o que a gente precisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe qual é a verdade? Que eu e você somos pecadores, que precisamos constantemente sermos alertados do nosso pecado para que venhamos a nos arrepender e depositar a nossa fé em Cristo. E isso é algo que a gente necessita fazer todos os dias. Amém. Todos os dias. Já quero concluir, irmãos, do horário. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Irmãos, um ímpio não viu crime algum em Jesus, e os falsos crentes viram. Misericórdia. Vou dizer de novo uma frase que José diz também. Algumas vezes ele já disse isso. O pior tipo de pessoa é um falso crente. Um falso crente é pior do que um ímpio. Porque um falso crente é um ímpio disfarçado. Um falso crente é um lobo disfarçado de ovelha. Meu filho, quando você vê um lobo, o que é que você faz? Você enfrenta? Eu corro, meu filho. Jesus me autorizou. Mas quando você vê uma ovelha e ela olha para você e diz: pé, aí você olha para ela e diz: pé também. Pé. Misericórdia. Aí de repente, meu filho, quando tá bem, tá um grupinho de ovelha ali, e de repente uma ovelha no meio abre o roupão e sai um lobo, da história da vovozinha. Socorro, Jesus. Que olhos são esses? Pra te ver. Socorro. Que nariz é pra te ver, pra te cheirar? Vocês já viram, né? Meu nome é Chapeuzinho Vermelho, né? É. Imagine um lobo daquele, meu filho. Se você está de vovozinha, deitado na cama da bichinha. Parece muito de gente hoje dentro da igreja. E tá lá. Doido pra tirar. Eita, Jesus. Rapaz, esse culto não acaba, eu não sei se eu vou conseguir resistir. Pega ele, meu pai. Regenera agora, meu Senhor. Tendo dito isso, voltou os judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Meu Deus, Pilatos não achou nenhum crime em Jesus. Um homem ímpio, um romano ímpio. Em outro evangelho vai dizer que Pilatos percebeu que os judeus tinham entregue Jesus por inveja. O ímpio viu. E tem crentes, falsos crentes, que invejam os verdadeiros crentes. Glória. Sabe disso? O pessoal vai ficar dizendo de verdadeiro evangelho, verdadeiro. É tudo evangelho, rapaz. É mesmo. Você acha? Por que a Bíblia fala tanto de verdadeiro evangelho? E não é de se admirar. Porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz. Ó, cuidado. Paulo escreveu uma carta aos crentes da Galácia e disse: por que vocês passaram para um outro evangelho? Paulo escreve aos Coríntios e diz: cuidado, porque assim como a serpente enganou a Eva, eu sinto que tem alguns no meio de vocês que estão sendo enganados e estão saindo da simplicidade do evangelho. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala do evangelho e diz: cuidado, porque se vocês saírem dele, vocês estão crendo em vão. Olha o perigo. Versículo 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Perceba que João não fala, mas nesse interregno, nesse espaço de tempo, Pilatos tinha mandado bater em Jesus bastante, porque ele achava que se os judeus vissem Jesus todo espancado, como transfigurado, desfigurado, perdão, eles iriam ficar satisfeitos. Mas na verdade o que eles queriam era o quê? Morte. Eles queriam a morte de Jesus. Eles não estariam satisfeitos somente com o espancamento de Jesus. Pilatos mandou
espancar Jesus. O propósito de Pilatos era satisfazer um pouco essa fome de sangue dos judeus, espancando Jesus para depois o libertar. Mas ele ficou assustado porque nem isso satisfez o ódio mortal que os chefes dos judeus tinham de Jesus. João não fala disso, mas a gente sabe pelos outros evangelhos. Então Pilatos, numa última tentativa de soltar Jesus, eu disse a vocês, Pilatos era uma pessoa insegura. Ele tinha medo de que se ele soltasse Jesus acontecesse alguma rebelião. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Irmãos, Barrabás era um assassino. Eles preferiram que soltasse um assassino. Sabia disso? Uma vez eu ouvi uma pessoa que ele disse, eu prefiro, essa pessoa era crente, eu prefiro que determinada pessoa da minha família vire ateu do que ela vá nessa igrejinha. Igrejinha é a gente. Rapaz, coisa assustadora. Perdoa, Senhor, não sabe o que fala. Por que as pessoas têm tanto ódio do pastor? Quem é o pastor? O filho de Jesus. Jesus já tinha dito isso. É. Fica, né? E nada, varão, eu só vou na terça. Misericórdia, repreende esse demônio. Porque é aquele que bota aquela blusa de ovelha bonitinha. E ele tem umas blusas de batalha espiritual também que eu gosto. Aquela tudo é vaidade, as blusas dele eu me amarro. Vamos orar. Mas aquele outro não, porque aquele outro eu jejuei. Ele pega segunda, terça, não, segunda, quarta, quinta, terça. Domingo 2 vezes, aquele infeliz, não cansa não. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. É costume entre vós que eu solte alguém, solta Barrabás. Já pensou, irmão? Se a pessoa se tivesse que escolher, e aí, fecha a igreja ou o bar? Ou bar? É lógico que é a igreja que tem que fechar, né? A gente foi ficar sem sorvete, sem cerveja. Aquela igreja pode fechar, mas não é não? É assustador. Assustador que as pessoas pensam assim, né? A gente viu isso no Covid. Supermercado aberto, farmácia aberta, posto de gasolina aberto. Tudo aberto. Igreja, fecha a igreja, fecha. Solta Barrabás. Aí você pergunta para os crentes, vocês estão fazendo o que em casa? Rapaz, eu estou vendo uma série da Netflix, que você não te vê. Eu estou fazendo maratona. Como é maratona, meu filho? Eu passo o dia todo vendo séries. Você é o quê? Eu sou crente. É para passar o tempo. É mesmo, filho. Solta quem? Barrabás. Daqui a pessoa dissesse assim, não, fica em casa lendo a Bíblia, de joelhos, o tempo todo. Você conhece algum que ficou? Você conhece alguma dessas pessoas que ficaram em casa? Não, pastor, eu fiquei menos em casa, mas eu ficava 12 horas trancado no meu quarto, só orando, sem comer, sem beber, sem fazer nada. Conhece alguém que ficou assim? Ficava em casa fazendo o quê? Na televisão assim, sendo zumbi. O olho no jeito piscava. Socorro, Jesus. Meu Deus. Não pode... Oi, cuidado. O Covid. Mas o entregador de pizza, esse não tinha Covid, né? Oh, meu pai. O entregador de pizza não tem Covid, não. Não, eles estão tudo dedetizados. Esse
se visitou no É. vídeo. Os entregadores do, como é o nome? Aqueles aplicativos. iFood. Não, eles estão tudo, já receberam a vacina. E só o povo aí, cara. Ô, irmão, você tá grávido? Não, foi o Covid. Socorro, Jesus. Você pegou o Covid? Não, eu não peguei, por isso que engordei. Você já viu como é? Salva-me, Senhor. Eu digo, meu filho, você tá o dia todo em casa, você podia ficar jejuando, né? Não, pastor, aí não. Vai que aí eu fico fraco, aí a minha imunidade baixa. Olha, vai dar desculpa assim longe. Oh, meu Deus, me ajude. Solta pra rapaz! Às vezes a gente lê esse versículo e a gente não percebe que a gente está gritando a mesma coisa todo dia. Irmãos, você sabia que a maioria de nós prefere andar com um incrédulo que conte piadas engraçadas do que com um crente sério? Tá repreendido, não? É. Ou eu gosto tanto de fulano é crente. Não, mas é uma pessoa tão legal. Ah, não gosto muito de andar com fulano não. Fulano só foi falando de evangelho, de vida. Ele já viu falando pra mim que não tem ninguém bom. Ele não me conhece e eu sou pessoa boa. Solta o Barrabás! E você sabe o que significa Barrabás? Sabe? Filho do pai. Bar-Aba. É a junção de duas palavras no hebraico. Até nisso houve profecia. Ele morreu para que assassinos miseráveis como nós pudéssemos ser soltos de uma condenação justa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe por que existe tráfico? Alguém sabe me dizer? É simples, porque tem usuário. Se não tivesse usuário, tinha tráfico. Mas você já viu alguma propaganda? Você já viu alguma ação para poder parar os usuários? Não. Por que Jesus teve que morrer desse jeito? Porque tem pecador no mundo. Só tem pecador miserável. Eu gosto muito de estudar, já disse isso para os irmãos, vou até fechar aqui. A história de cristãos do passado. E tem um cristão de maneira especial, eu lembro até de Rodolfinho, que ele também escrevia hinos. O nome dele é John Newton. Ele escreveu o hino cristão mais famoso de todos os tempos. Graça Maravilhosa. John Newton, ele era um pastor humilde, de uma igreja humilde. Tem um filme que narra a trajetória de uma pessoa que foi evangelizada por ele, que mostra ele limpando a igreja que ele pastoreava. E ele tem uma frase que ficou muito conhecida. Era bem... de idade bem avançada. E ele diz, olha, a minha mente não está mais a mesma. Na minha mente eu estou me esquecendo. Ele diz assim, ele usa uma palavra desvanecendo. É como se ele estivesse esquecendo das coisas. Mas tem duas coisas que eu me esqueço de todas as outras, mas essas duas coisas elas ficam cada vez mais claras para mim. Você já imaginou isso? Ele estava se esquecendo às vezes até do nome de alguém assim próximo, mas tem duas coisas que ficam claras para mim cada vez mais. Incrível isso. Eu sou um grande pecador e Jesus é um grande salvador. Glória a Deus. Você entendeu o evangelho? É isso. Você é um grande pecador e Jesus é um grande salvador. Se a gente sair daqui, irmãos, com essa fé, a nossa vida vai mudar. Você vai parar de se vitimizar e você vai começar a combater o bom combate da fé. E você vai descobrir
que Cristo colocou uma força em você invencível. Sabia disso? O Espírito Santo. Quando todo mundo pensa que a gente está fraco a ponto de ser derrotado, Ele nos faz fortes e invencíveis, imparáveis. Uma frase assim no livro de Atos, que eu fico assim, maravilhado. O livro de Atos para mim é melhor do que qualquer filme de ação que eu já vi. Olha que eu gostava de assistir filme de ação. Mas o livro de Atos é melhor, ganha de todos os outros, assim, de lavada. Aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Foi o que falaram quando José chegou em Vista Alegre. Quando ele começou a pregar, teve uns dois que passaram por trás. Não sei se os irmãos perceberam. Eu fiz contigo! Atropela esse gordinho. O irmão Fábio já veio assim por junto. Irmãos, foi numa sexta-feira como essa que o nosso Senhor Jesus foi colocado no madeiro. Por isso que a gente tem essa cruz aqui, para lembrar da cruz de Cristo e da nossa. Foi numa sexta-feira como essa que o Pai agradou moer o seu filho. E é por isso que eu quero terminar o nosso encontro de hoje lembrando com vocês um texto que movia o coração do maior evangelista que essa terra já conheceu, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma, que ele não tinha conhecido ainda face a face, e ele quer mostrar, ele quer motivar aqueles cristãos a viverem uma vida cada vez mais cristocêntrica. E ele diz o seguinte: muitos que estavam talvez amedrontados, muitos que talvez estavam achando que não iriam conseguir ser crente, tamanha impiedade que ainda há na gente. Mas Paulo diz o seguinte: aquele que entregou o seu próprio filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele, seu filho, todas as coisas? Aí eu lhe pergunto, você acha que pode faltar alguma coisa na sua vida? Não. Olhe de novo. Não está faltando nada. Ore de novo. Ore. Busque mais a face de Deus. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. Essa frase não perdeu a sua validade, porque ela é eterna. Nós podemos ver a glória de Deus, irmãos. Toda tempestade é uma oportunidade de vermos o poder daquele que manda no vento e no mar, e eles obedecem. Ó Senhor, muito obrigado por nos lembrar mais uma vez na noite de hoje tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, faz e ainda fará, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Glória a Deus. E não nos deixar, e não irá nos deixar nunca, e nem que venhamos a sentir falta de nada. Antes nos suprirá, nos levará a pastos verdejantes, a águas de refrigério. E ainda que venhamos a passar por um vale de sombra, não temeremos, pois sabemos que o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado são o nosso consolo. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a sentirmos a tua presença que nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Ajuda-nos a sairmos daqui nessa convicção de que somos fracos, mas que o Senhor nos fez não somente fortes,
mas invencíveis. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos cada vez nessa confiança, pois é ela que vence o mundo, a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e pergunte a você mesmo: você é crente? Antes de responder, reflita.